E aí, minha gente, tudo bom? Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, né? Como diz aí o título do vídeo, a gente vai falar sobre cubismo, né? E uma coisa muito legal pra gente já começar a entender sobre o cubismo é em que momento ele se passa na história, né? O cubismo, ele começa em 1907 e ele vai até mais ou menos 1914, tá? O cubismo tem fim com o término da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial ela faz um rebuliço, né, na história do mundo. Então, o cubismo ele acaba sofrendo algumas alterações e principalmente acontece a saída dos dois grandes nomes, né, do cubismo. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Vamos entender que lá atrás, em 1500, 1600, existiu o Renascimento, que a gente vai falar sobre ele aqui no canal também. E o Renascimento ele criou algumas estéticas, algumas técnicas, algumas regras de pintura, de arte que durou durante muito tempo, né? E quem começou a mudar isso foi o impressionismo, porque surgiu a fotografia e com o surgimento da fotografia os artistas precisaram mudar e aí os impressionistas começaram a mudar isso e depois em outro vídeo a gente conversa sobre os impressionistas que é, é, é- são os meus artistas meio xodozinho. Mas depois eu explico o porquê. Mas o cubismo, gente, ele faz parte de um período, né, que para a Europa é uma movimentação em cada canto da Europa diferente, né, que são chamadas as vanguardas europeias. Eu vou fazer um vídeo só sobre vanguardas europeias. Eu pensei em ser esse vídeo, mas eu acho que vai ser um vídeo mais complicadinho pra gente poder falar, e eu quero mais tempo para poder trazer esse vídeo para vocês, tá? Então assim, o Renascimento tinha umas técnicas lá que durou até o finalzinho do século XIX. E aí tem um momento, tem uma coisa também além disso, que o que propicia, o que ajuda o cubismo e todas as vanguardas europeias a acontecerem, e as vanguardas elas meio que existem dentro de um mesmo momento, né? Uma coisa muito legal que começa a acontecer, por exemplo, a gente vê a Revolução Industrial acontecendo, isso antes, tá? No finalzinho do século XIX, em Paris, eles começam a ter um metrô. O metrô de Paris, ele muda um pensamento existencial dos parisienses porque a vida começa a acelerar. Porque agora ele consegue sair de Montmartre em direção a, a, ao Museu do Louvre num estalar de dedos. Então a vida começa a ser mais rápido. Georges Méliès, né, ele cria em 1902 um filme, o primeiro filme de ficção científica do mundo. E esse filme, né, que é Viagem à Lua, né, é um filme que tem no YouTube, então pode pesquisar, o filme tá lá inteiro e é super interessante de conhecer. Ele já muda ele já dá uma nova visão, uma quebra, por exemplo, de uma realidade. Calma aí, como assim ficção científica? Como assim os caras estão saindo da Terra e indo para a Lua? Como assim a Lua tem olhos e boca? Como assim? Então, e o realismo? Como é que isso... pode isso? Então, olha aí, isso é muito importante para o cubismo. Isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Em 1905, né, a fotografia ela chega nos jornais. Né? Os jornais impressos começam a colocar fotografia para ilustrar as matérias. Isso já dá uma quebra também um pouquinho maior. Olha aí, a imagem se unindo com a escrita,
Isso a gente vai ver no cubismo também. Em 1906 a gente tem o telefone. O telefone ele chega na casa das pessoas e a chegada do telefone na casa das pessoas começa a dar uma facilitada na comunicação e também ajuda a acelerar um mundo que já começava a andar mais acelerado. E aí também a gente tem, acho que em 1905 até, eu acho que isso também ajuda muito. Em 1905, Albert Einstein, né, ele enuncia, né, a sua descoberta, que é a sua teoria da relatividade, né? Ele colocava fim, minha gente, à concepção do tempo e espaço, né? É uma coisa tão importante porque isso quebra um pouco do que se acreditava, né, em tempo e espaço. E aí, aquela questão da realidade, que realidade é essa que a gente está falando e que realidade é essa que a gente está olhando? Né? Opa, existem outros pontos de vistas. E aí, pá, explode a cabeça, né? Mas então, isso é importante da gente entender. Por que eu tô falando tudo isso? Pra gente compreender que no final do século XIX, no início do século XX, o mundo começa a sair daquela vida calminha e começa a acelerar. Tem carro, tem trem, tem metrô, tem telefone, tem milhões de coisas e pá, explode o cinema. E aí a vida começa a correr. Olha isso. E aí, minha gente, e aí é a maior loucura do mundo. Uma coisa muito importante também que propiciou o cubismo acontecer, a gente fala que tiveram os impressionistas que modificaram esse pensamento renascentista. Mas a gente tem os pós-impressionistas. Os pós-impressionistas que também viveram no mesmo período dos impressionistas, que a gente está falando de Paul Gauguin, que brincava com as suas cores e que tinha aquelas cores marcantes de Gauguin. A gente tem também Vincent van Gogh, né? Vincent van Gogh, meu coraçãozinho para ele aqui, que o Vincent van Gogh, com toda a sua distorção de mundo, era maravilhosa. E aí ele muda todo um pensamento também na arte, mesmo sem saber, mesmo sem imaginar. A gente vai fazer um vídeo só sobre ele, vocês vão ver, vai ser maravilhoso. E temos Paul Cézanne, que é o cara para o cubismo, para os cubistas, porque Paul Cézanne ele identificava as formas geométricas no mundo. Ele olhava e entendia as formas geométricas de um rosto, as formas geométricas do sol, as formas geométricas de um morro, e ele compreendia aquilo, ele via aquelas formas tão perfeitamente bem que ele levava aquilo para os quadros dele. E isso é perfeito, ok? O Paul Cézanne, né, na mente dele, ele via essas formas como se elas estivessem juntas, mas ele compreendia que elas se encaixavam, que elas eram uma coisa só. Isso é perfeito. E aí, uma coisa muito legal é da gente pensar, existiram dois caras muito importantes, né, pro cubismo, que era Pablo Picasso, tá, e Georges Braque. Os dois estiveram em 1906 no enterro de Paul Cézanne. Paul Cézanne morreu em 1906 e no velório dele as suas obras foram expostas. Isso é muito legal. E ali, né, no enterro, né, no velório de Paul Cézanne, naquela exposição, o Picasso e o Georges Braque se encantaram com as perspectivas das os diferentes pontos de vista que Cézanne entendia nas suas obras. E eles se encantaram tanto com aquilo, com aquela geometrização da forma, eles se encantaram tanto com toda aquele mundo novo que eles estavam encontrando ali, só para beber uma aguinha aqui, gente. Todo aquele mundo novo que eles estavam encontrando ali, que eles piraram. E aí, um pouco depois disso, eles também foram numa exposição universal
no Museu do Trocadéro, em Paris. Estava tendo uma exposição sobre arte africana, sobre máscaras africanas. E aí, minha gente, Picasso pirou mais ainda. Picasso ficou doido. E aí, nisso, Picasso decidiu pintar esse quadro que está aqui. Esse quadro se chama Les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon significa as damas, as damas d'Avignon. D'Avignon é uma rua em Barcelona, tá? Chamada Rua de Avignon. Nessa rua, o Picasso, quando ele morou em Barcelona, ele tinha um ateliê. E ele frequentava um cabaré, um bordel que tinha nessa rua. E ele pintou, nesse quadro, ele pintou essas mulheres, as mulheres que trabalhavam nesse bordel na rua Avignon. E ele se inspirou num quadro, tá? Aqui é a Demoiselle d'Avignon. Vou colocar aqui para vocês o outro quadro, que é o quadro de Paul Cézanne. Tá? Ele se inspirou nesse quadro aqui, minha gente. Esse quadro foi a inspiração de Picasso. Mas esse quadro aqui, Demoiselle d'Avignon, não tem só inspiração nisso e nesse daqui. Ele tem outras inspirações. Ele segue mais ou menos 20 técnicas diferentes. Isso é muito legal. Algumas dessas técnicas são muito importantes da gente conversar e da gente falar, tá? Nós temos, tá? Nesse quadro, temos eu juro pra vocês que eu não faço ideia da perspectiva de como tá aqui pra vocês, tá? Mas a minha ideia, quando eu analisei, eu pensei dessa forma, então eu vou falar pra vocês. Eu espero que eu não esteja errado. Se eu estiver errado, eu vou escrever aqui. Eu espero que não esteja. A mulher da esquerda, tá? Ela encontra-se com um rosto de perfil. E esse rosto de perfil dela segue uma técnica que é a técnica que a gente conhece, né? Uma técnica egípcia chamada Lei da Frontalidade. O rosto tá de lado, mas o olho tá aqui, ó. O olho tá aqui. Eu acho que você já consegue identificar qual é essa mulher, tá? As duas mulheres do centro, tá? O corpo tá frontal. Olha a técnica da lei da frontalidade. A lei da frontalidade agora está aqui, ó. Não está mais no rosto, agora está aqui. E além disso, tá? Os rostos são assimétricos. Olha que maravilha. É diferente agora da mulher da esquerda, que o rosto tava de lado, né? O rosto está de frente. O rosto está de frente completamente assimétrico. Né? Isso é maravilhoso. E as duas mulheres da direita agora, né, que fazem o contraponto da mulher com rosto de perfil, que eu espero que esteja na direita, elas estão distorcidas. O corpo delas está distorcido. E o rosto delas se assemelham com as máscaras africanas, minha gente. Eu vou até colocar para vocês agora, como o Cézanne já não tá mais aqui, então eu vou colocar aqui para vocês as máscaras africanas, para vocês verem isso, né? Agora os rostos delas é parecido com as máscaras africanas. Ele trabalha sobre isso. E tem outras técnicas também que ele utiliza aqui, mas essas são as que eu identifico como mais importantes, tá? E esse quadro ele não foi bem quisto, esse quadro não foi bem aceito, e isso não fez o Picasso feliz, isso não deixou o Picasso feliz. O Picasso guardou o quadro e muito tempo depois é que ele foi tirar esse quadro da gaveta. Tá? E uma coisa que a crítica era muito ferrenha nessa época com os cubistas, o Georges Braque, em 1908, fez uma exposição, e nessa exposição que o Braque fez, um cara chamado Louis Vuisselle, ele foi assistir essa exposição, e para esse quadro aqui, que eu, Marcelo, gosto muito, o Louis Vuisselle não gostou, não curtiu. E ele diz, eu vou até ler para vocês, ele diz, ele afirma
que essa obra estava coberta de cubos e caprichos cúbicos. Olha isso. E isso, que ela estava coberta de cubos e com caprichos cúbicos, isso era pejorativo. Isso não foi, tipo, nossa, que obra maravilhosa. Não, não, foi pejorativo mesmo. Pejorativo. O que deixou o Braque e o Picasso meio assim. Só que a partir dessa fala, eles começaram a ser chamados de artistas cubistas, por causa dos cubos. Então por isso a gente entende o nome foi dado pejorativamente e ficou maravilhosamente perfeito para a vida, para a eternidade, tá? Isso é muito doido, mas é muito legal. E aí é muito legal da gente pensar, né, que o método cubista era analisar e decompor, tá? Isso é muito legal pra gente pensar, porque o método deles era identificar, por exemplo, essa caneca e a forma dela, e aí eles iriam analisar ela. Depois eles iriam desfragmentar, tá? Eles iriam decompor essa caneca em vários. Então a caneca ela é redonda, ela tem isso daqui, ela tem isso daqui, ela tem isso daqui, ela tem isso daqui. Então vamos decompor. Tira isso daqui, bota aqui, tira isso daqui, bota aqui. E depois você reconstrói. Só que reconstrói de uma forma completamente diferente. A gente tem esse quadro que está aqui até na minha parede, que era uma flor. Né? É uma flor, e aí essa flor foi decomposta e depois desfragmentada, tá? Essa era a técnica deles, e isso é muito interessante. E aí a gente tem 3 períodos, tá, cubistas, mas a gente pode considerar como 2, tá? A gente tem o período do cubismo primitivo, tá? E do cubismo analítico, então a gente pode juntar esses dois. Tá? E a gente tem o cubismo sintético, que aí não, ele é bem diferente, ele segue um caminho bem diferente. Mas o cubismo primitivo e o analítico, eles seguem um caminho meio parecidos. É claro que se a gente quisesse se alongar, daria para desfragmentar completamente todos os 3. Mas para a gente não se alongar e deixar o vídeo muito longo, porque ele já está longo, peço até desculpas, mas é necessário, a gente pode unir isso. E aí, tanto no cubismo analítico como no primitivo, a gente tem a cor ele menos colorido, né? A gente tem as obras com cores mais não só falar cores neutras, mas ele tem cores, ele é monocromático, podemos dizer assim. Vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? Ele é de uma cor só ou de variações daquela mesma cor, tá? E ele não se preocupa muito com a forma do objeto. Por exemplo, a caneca. Ele não se preocupa muito se essa caneca se mantém daquela forma. Ou, por exemplo, se o violino tem a forma do violino. Não, ele pega aquela forma do violino e ele refaz aquilo. Ele ressignifica, ele reconstrói aquela forma. Já no cubismo sintético, não. Tá? No cubismo sintético, a gente pode... esse nome vem de síntese. Tá? Ele vem de síntese, vem de resumo essencial do tema. Então, é como se ele pegasse, por exemplo, um violino, né? Eu vou botar aqui um exemplo para vocês de uma obra do cubismo sintético. Ele pega um violino e ele quer primeiro pegar uma síntese daquilo, então ele mantém a forma, ele realmente ele desfragmenta o quadro é uma desfragmentação sim, mantém a geometrização, mantém uma porção de coisa, mas a forma daquele instrumento tá ali, a forma tá aqui, ó, perfeito? E o cubismo sintético também utiliza outros tipos de materiais sem ser só a tinta, tá? O cubismo sintético ele pode utilizar não só
a tinta, como pode utilizar um tecido, como ele pode utilizar um plástico, como ele pode pegar até o próprio violino, quebrar o violino e remontar esse violino de uma outra forma. O cubismo sintético ele sai daquele quadrado. E o cubismo sintético, ele traz pra gente uma inovação. O cubismo sintético, ele traz uma coisa que nunca existiu. Ele traz a palavra para dentro da obra. Né? Vou citar um exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a palavra café. Ou seja, a palavra café está escrita numa obra. Isso não existia. Isso não estava. Isso não era imaginável para Leonardo da Vinci, né, para os renascentistas. Isso não era imaginável. Isso vem surgir aqui. Né? E lembra que a gente falou então da fotografia surgindo nas palavras do jornal? Olha aí, olha isso. Né? Então assim, o cubismo ele começa a trazer outros elementos desse mundo acelerado. Esse mundo agora não é mais devagarzinho, que eu posso ficar durante anos pintando um quadro para pegar uma posição, para pegar um olhar, para pegar uma coisa. Não, agora é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Perfeito? Então assim, isso é muito importante. E aí, vide que, olha, o cubismo dura de 1907 a 1914. Né? A gente tem, claro, que o cubismo cria uma escola, o cubismo cria um universo. A gente tem hoje Romero Brito, por exemplo, que segue esse caminho. Né? Claro, com suas diferenças, com suas questões diferentes, mas o Romero Brito bebeu completamente desse vinho, né, que só envelhece e só fica bom, né? Mas Picasso e Braque, logo após a guerra, a Primeira Guerra Mundial, eles começam a seguir outros caminhos, né? Tanto que a gente vai olhar para Guernica em 1934, Guernica, tá? Em 1934 é uma outra coisa, é uma outra situação, é uma outra, mas ao mesmo tempo ele continua com aquele pensamento. Olha como as coisas não mudam. 1934 e olha que ele segue esse mesmo caminho, mas não é possível dizer que Guernica é uma obra cubista, tá? Não é possível, ok? E Guernica é de Pablo Picasso, ok? E no Brasil? No Brasil, pra gente finalizar, a gente vai falar muito sobre o modernismo. Né? No Brasil, as vanguardas europeias e o cubismo chegam após a Semana de Arte Moderna, em 1922. Lembra? Ó, acabou em 14, mas chega no Brasil só em 22. Sim. Tarsila do Amaral tem algumas obras que seguem os padrões cubistas. Né? Então, assim, o modernismo brasileiro, ele traz pra gente o cubismo, ele traz pra gente as vanguardas europeias. Ok? Mas a gente vai falar num vídeo só de Semana de Arte Moderna, a gente vai falar sobre o modernismo e isso vai ser muito legal, muito legal. A gente vai falar tanto na literatura quanto na arte, nas artes plásticas, assim, é muito, muito, muito bacana. Perfeito? Cara, é isso. Se vocês curtiram, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, ajuda esse vídeo a ir pra frente, porque acho que isso pode ajudar muita gente que está estudando. Eu dou aula de artes num colégio, em colégio particular, e, por exemplo, 90% do que eu falei aqui, eu nunca falei em sala de aula, tá? Isso aqui para mim vai servir também como uma aula extra para os meus alunos. Eu vou mandar esse vídeo para eles, porque eu acho que isso é importante, é um complemento à sala de aula, tá? E aí ajuda muito também. Então compartilha, fala para teus amigos, fala para os seus inimigos também, sem problema. Tá? E se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo toda segunda e sábado às 18 horas. É isso, muito, muito, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!